manifestação em frente ao Banco Master Tá agora? tendo lá, acho que É. o MBL tá organizando a novo? manifestação. De novo? Não sei se é de novo. É, porque eles Teve fizeram uma? uma grande. É? Eles fizeram uma grande. Quando o MBL anunciou que ia fazer uma manifestação lá na frente, aí o pessoal do Banco Master botou um monte de tapume lá na porta, que continua até lá. Continua lá até agora. Passei ontem lá e relembrei isso. Eu falei, ó, os caras estão realmente com medo de que algo aconteça aí. E então o pessoal tá escrevendo aqui, ó. Espero que essa manifestação... Qual que é a parada? A manifestação, espero que ela tenha sido calculada de uma forma que não dê nenhuma margem pro Banco Master se vitimizar. Por exemplo, vamos dizer que a galera ali com muita raiva, percalinha, entra lá, mexe nas coisas, não sei o quê. Eu acho que, bom, é muito importante parcimônia nesse momento aí, pra não fazer merda, né? Porque às vezes a gente perde a razão de bobeira. E nesse caso, se é a segunda vez que o MBL tá fazendo isso, cara, eu acho que é importante a gente não deixar as pessoas esquecerem do que tá acontecendo no Banco Master. É muito importante que a gente cobre. E, cara, o meu foco tem sido. Toda vez que eu vou falar sobre isso, ou ler sobre esse caso, alguma coisa assim, eu fico esperando encontrar algum posicionamento, especialmente dos nossos ministros do STF que estão em algum nível envolvidos nesse esquema. Por quê? Cara, se a gente tá num país que a sociedade não confia na justiça e o STF seria o que garante que algo é constitucional ou não, eu acho que isso é muito grave, muito sério. Eu preciso entender que diabo de conexão tinha esses ministros com o Banco Master, porque senão a gente vai viver cada vez mais numa situação de desconfiança da justiça. Para mim, uma coisa muito esquisita é pensar no seguinte: esse cara foi julgado, seguiu todos os ritos do processo, foi julgado, condenado, e ainda tem gente que duvida do processo, da coisa toda. Isso é muito perigoso para uma sociedade, né? Claro. É importante que a gente confie no processo, mas do jeito que tá, eu não confio. A gente acabou de ter um ministro do STJ, que não tem nada a ver com o caso Master, mas aqui, já que a gente tá falando de juízes, a gente acabou de ter um ministro do STJ que acabou de fazer 68 anos, acho que ontem. Esse cara, ele surge uma denúncia agora formalizada, surge agora porque ela precisou ser feita da maneira correta, desse juiz que ele teria assediado uma menina de 18 anos lá em Balneário Camboriú, que era filha de um casal de amigos que estava passando as férias na casa dele. Então, o STJ, o STF, a princípio, a gente vai fazendo as coisas e chega no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Né? Isso. Quando o Superior Tribunal de Justiça resolve uma causa minha, por exemplo, está resolvido. O STF é para saber se isso aqui que foi decidido é constitucional ou não. Né? Então, a gente está falando de altíssimas cortes, num caso envolvido com uma coisa que já tá, que é completamente diferente, que não é o Banco Master, mas o ponto a gente não pode ter o sentimento de desconfiar do sistema de justiça, porque aí meu irmão, aí acabou, né? Eu gostaria muito de ouvir o ministro Alexandre de Moraes sobre a história do contrato do escritório da mulher dele com o Banco Master. E Tramonta, tu concorda comigo? Cara, 3 milhões e 600 mil reais por mês para, em tese, defender o banco em causas de alta corte, né? Ele não tratou do assunto até agora? Cara, não é como se eles não fossem midiáticos, sabe? Não estamos falando de uma corte que se resguarda, que não fala, que não dá entrevista, que não aparece, que não dá dedo pros outros num estádio de futebol. A gente tá falando dos caras que fazem o oposto disso. Esses caras, aquela sessão julgando o Bolsonaro, por exemplo, aquilo foi... O que é mais midiático que aquilo do ponto de vista de uma instituição de um país, né? Então, não é como se as pessoas não soubessem quem não imaginassem aqui ou atribuíssem a eles opiniões políticas ou funções políticas, inclusive, dentro de um Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer é que não é como se esses caras ficassem o tempo inteiro calados. Eles falam. Então, assim, fala. A gente precisa saber, porque senão o sentimento de não poder confiar
no nosso no Supremo Tribunal Federal, porque tem porque o Toffoli conduz, ele olha tão de perto isso que é esquisito, né? Ele é envolvido no troço que ele tá cuidando, ele é o relator, né? E o fato deles não falarem com a gente, eu sinto que eles precisam, ele não tem escolha, sabe? Ele não tem escolha. Ah, um ministro não pode ficar... Não, enquanto você é ministro do Supremo Tribunal Federal, meu irmão, você não pode nada. Você só pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal e mais nada. É isso, não quer? Ninguém foi lá na tua casa te buscar, irmão. Aliás, você que foi, porra. Aliás, ontem o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli defenderam que os juízes em geral e ministros, mesmo os dos cargos altos da justiça, têm direito sim a ganhar por uma série de atividades, né? Mas eu acho que o ministro, eles fizeram um pouco de confusão, sabe? Eles se esqueceram do outro lado da história, porque eles falaram, o juiz trabalha muito, por que se a família dele tem uma fazenda, ele não pode receber dinheiro pelo lucro da fazenda? Claro que pode. Mas se a fazenda entrar numa ação, ele tem que se considerar impedido de julgar, né? Pelo amor de Deus. Tem que considerar impedido. Esse é o problema. Aí os ministros esqueceram de dizer que os juízes têm 3 meses de férias. E que depois que vira ministro, vai ser ministro a vida inteira, vai se aposentar e continuar com salário, com cargo, com benefícios, com uma série de coisas, né? Então, não é que ele não pode fazer outra coisa. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é professor de Direito Constitucional. Ele dá aula toda segunda-feira na Universidade de São Paulo. Né? Ele é um cara muito respeitado nessa área. Ele publicou um livro que todo ano ele atualiza, está na 32ª, 3ª ou 4ª edição. E o livro é considerado um dos livros mais importantes desta área. Então não é que o juiz não possa, ou o ministro não possa fazer uma série de coisas. Agora, é muito ruim quando a gente lembra que o Vocaro levou vários deles para Londres, para passear em Londres, para fazer palestra daquilo lá que nós falamos aqui. Vamos discutir o futuro do Flow em Londres, o Igor... Ao invés de ir aqui no bar da esquina para tomar uma cerveja, uma cachaça, vamos para Londres. A gente não tá falando... Tramonta, o caso Master, ele tá explodindo agora, tá? Ele tá explodindo, todo mundo fala disso, não sei o quê. Espero que continuemos falando dessa merda enquanto tiver saindo, tem muita coisa para sair, e se não tiver saindo, eu tenho que ficar desconfiado, inclusive. Porque a gente tá falando de coisa gigantesca, a gente tá falando de um troço do volume, ou do tamanho, ou com possível impacto da Lava Jato, é um troço gigantesco. Né? Isso aí a gente tem muita coisa pra acontecer ainda, com certeza. O que a gente precisa... Puta, até esqueci o que eu ia falar mesmo. Tô puto com essa porra. Mas o que tem a ver com Alexandre de Moraes, que é o seguinte: eu não tô dizendo que ele não é um cara que... A gente olha o que ele faz. O ponto ele fala só pra quem... do jeito que sempre ele tá sendo chefe, sabe? Não tem uma posição de questionamento do que tá acontecendo. Ele não tem uma... Então, é sempre muito... É assim porque tá certo assim, não sei o quê. Eu não tô dizendo que ele é horrível. Tô dizendo que ele não esteja fazendo as coisas de forma embasada e tudo mais, dentro da lei, blá, blá, blá. Agora, cara, a sensação de que... É só a gente sair na rua aqui, perguntar o que as pessoas acham do Alexandre de Moraes, né? Então, se a gente tem uma sociedade que não confia num juiz e tem dele a noção de tirano, e você nem liga, se é esse juiz, você nem liga, sendo que você não é um cara, com todo respeito, que fica quieto o tempo inteiro, tá ligado? Você faz as coisas de forma que chamam a atenção, pô. Você não pode soltar uma porra de uma nota, com todo respeito? Os jornais de hoje, e eu acho que foi o Estadão aqui em São Paulo, traz uma reportagem, como chamada de primeira página, dizendo o seguinte: parentes em primeiro grau de 8 dos 10 ministros do Supremo tiveram um salto na atuação em tribunais superiores depois que os seus familiares viraram ministros. Né? E aí diz o seguinte: há 1.860 processos no STF e no STJ, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, com participação de parentes de ministros defendendo causas nos tribunais superiores. Destes 1.860, 1.289
70% foram protocolados depois que os parentes viraram ministros. Ou seja, é muito claro que quem contrata este advogado, contrata pensando, aí é só uma questão dele, está pensando, não estamos falando se ele está Uhum. certo, ou se está errado, se está correto, se não está correto. Aí eu vou contratar o Igor, porque o pai do Igor agora está fazendo tal coisa lá, e o pai do Igor vai me ajudar. O Igor vai me ajudar, né? Só a Carmen Lúcia e o André Mendonça não têm parentes com processos nas duas cortes. Parentes assumir processo, parentes advogados assumir processos nos tribunais superiores não é ilegal. Nós não estamos falando que isso é ilegalidade. Não é. Porque foi definido há alguns anos pelo Supremo que parentes poderiam, sim, ser partes interessadas defendendo empresas, entidades e pessoas que levassem seus processos até os tribunais superiores. Não é ilegal, eu vou reafirmar, não é ilegal. Agora, vamos usar um termo lá do interior, no mínimo é feio. O mais feio, No mínimo é o feio. mais feio é o juiz que lá está no Supremo, não, na verdade, agir normalmente, como se não tivesse nenhuma relação. Porque eu entendo um processo que ele vai escalando e chega no STF. A gente não pode impedir as pessoas de serem, sei lá, trabalhar ser advogado, tendo sei lá, o avô dele, o tio dele é ministro superior do Tribunal Federal, né? Não dá pra impedir as pessoas de fazer as coisas. Mas ao chegar lá, não são todos os processos que tem gente da família deles, né? São, porra. Então dá pra tu não lidar com esse, eu suponho. Claro. Porra. É uma questão delicada, mas é uma questão que tem que ser enfrentada, né? Você consegue imaginar um juiz de futebol que vai apitar uma partida onde o filho dele está jogando? Alguém vai admitir isso? Alguém vai admitir isso, cara? Aliás, deixa eu te falar uma coisa do Banco Master. Nós falamos de Banco Master na semana passada, né? Tem mais umas informaçõezinhas adicionais aqui, né? Você sabe que no dia em que o Banco Master foi liquidado, ele tinha 4 milhões de reais em caixa. Tá. E as dívidas de curto prazo dele eram de 127 milhões. Tava um pouco longe. Tá? Ele tinha 80 bilhões em ativos, ou seja, ele administrava, de alguma forma, 80 bilhões de reais. A liquidez dele tinha que ser de 3 ou 4 bilhões em títulos livres. Ele tinha 4 milhões. Ou seja, o banco estava quebrado fazia tempo. Exatamente, meu irmão. Como é que a gente tem uns caras do calibre dos caras que estavam por ali perto envolvido com isso, cara? Pois é. E agora eu vou te falar outra coisa, hein? Ó, a Polícia Federal tem indícios, tem menções, envolvimento de lideranças partidárias, de altas autoridades. São informações que os investigadores que estão na parada disseram para os jornalistas, né? Agora, eu acho, outro dia, repetindo o que eu ouvi da jornalista Vera Magalhães, e eu concordo com ela, é o seguinte: quanto mais a Polícia Federal descobre coisas do Banco Master e de ligações do Daniel Vorcaro com autoridades, diminui a chance de ser instalada uma CPI do Banco Master no Congresso Nacional. Como assim? Está todo mundo ligado. Entendi. Faz todo sentido, na verdade. Faz todo sentido. Quanto mais a Polícia Federal descobre coisas, mais diminui a chance da instalação de uma CPI do Banco Master. Nossa, a Polícia Federal está numa posição muito complicada nesse caso inteiro, que é isso que você acabou de falar, que é uma análise bem próxima da realidade, né? Eles estão sob... E eu não consigo acreditar que é o Toffoli que está olhando, né? Que é o relator desse caso. Dele tá realmente cuidando para que as coisas andem da melhor maneira possível, pelo nível de envolvimento que eles têm. Então a Polícia Federal, ela deve estar trabalhando ali com, não sei, em condições esquisitas, né? Que é do interesse da máquina que pare por aqui. Quase que rolou. Se o Banco Master fosse vendido pro BRB, é possível que a gente fosse ouvir falar de uma outra coisa e terminasse tudo bem para esses caras, né? A revista Piauí, que está nas bancas agora, que é a revista Piauí
Eu assino, então, eu recebo, tem vários extratos dela, e eu recebi, estava lendo hoje, fez uma enorme matéria sobre a história do Banco Master, né? E aí tem uma coisa lá, por exemplo, o Master, quando se chamava Máxima, fez remessas para uma empresa e é investigada sob suspeita de lavar dinheiro para o PCC, né? E também para o grupo terrorista Hezbollah. Isso foi entre dezembro de 2018 e abril de 2021. Um valor equivalente a 2,8 bilhões de reais em remessas foram transferidos para uma empresa que hoje está envolvida na investigação de lavagem de dinheiro para grupos criminosos, ou milícia, ou terroristas, sei lá o que, cada um define como quiser. E aí esta reportagem mostra com muita clareza que na gestão anterior do Banco Central, e como é que era o nome do Neto, o presidente do Banco Central? Era o Campos Neto. Campos Neto. As informações de que o Master não se sustentava de pé e que as operações eram frágeis e que tinha muitas suspeitas de fraude, de manipulação, de mentiras. Aliás, o Banco Master era auditado pela KPMG, que assinava e dizia que estava tudo ok, né? Essas coisas meio estranhas. Mesma coisa, lembra das americanas? Tava tudo bem com as americanas, né? Era KPMG, se não me engano, tinha outro, não sei se era Price também. Aí todo mundo depois, não, mas como é que você audita e diz que está tudo bem e não está tudo bem, né? Mas aí você pega isso, cara, de lá, o Banco Central já poderia ter determinado a intervenção lá atrás. Aí o Campos Neto sai e joga bomba no Galípolo. E o Galípolo também demorou para determinar a liquidação. Demorou. Poderia ter determinado antes e talvez até evitado algumas operações que certamente trarão prejuízo para muita gente. A matéria na Piauí é enorme, ela traz detalhes absolutamente vastos de tudo o que aconteceu desde o momento em que o banco chega no mercado financeiro, né? E aí, quando os grandes bancos iam lá oficialmente reclamar no Banco Central, cara, mas isso ele não pode, ele está vendendo uma fraude, porque ele paga 140% de CDI, ou seja, ele paga uma taxa de lucro muito maior para as pessoas, dizendo que o FGC que vai garantir. O FGC é uma conta de garantia para quando há algo que surpreenda. Neste caso, não. Ele está vendendo uma fraude. E o Banco Central falava assim, não, é que vocês estão ciúmes porque eles estão crescendo muito. Tem vários representantes de grandes bancos que contam isso na reportagem e contam esse comportamento de algumas pessoas dentro do Banco Central. Não é que os grandes bancos sejam mocinhos em algum momento, mas é só que dessa vez eles acertaram. Pois é, né? Pois é. Então, cara, a cada semana a gente fica olhando os acontecimentos, né, e fala, até onde nós vamos, hein? Então, sei lá, eu acho que é válido esse movimento aí do MBL aí contra o Banco Master pra valer, porque a gente não pode, qualquer um que tivesse lá eu ia apoiar. Qualquer um. Tivesse lá o PT na frente do Banco Master, do lado do MBL eu ia apoiar os dois. Sabe? Que é uma... Não tem como a gente deixar isso passar, meu irmão. Não tem como. Isso daí é você que vai pagar, maluco. A gente não tá falando de, faz o L agora. Não, mano. Esse bagulho tá todo mundo enrolado, tá ligado? Faz arminha agora. Não, irmão. Todo mundo tá enrolado. Tanto que não tem os caras batendo com firmeza no cara, né? Eles estão meio, porra, sei lá, hein? Ó. O senador Ciro Nogueira, em 2024, propôs elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão. Isso ficou conhecido no Congresso como emenda Master. A gente já sabia. Descarado isso para proteger o Banco Master dentro do Congresso. Aí teve a Tu ainda vota nesse cara. Tu aí, ó, ainda vota nesse cara, meu irmão. Aí o deputado que era presidente da votar Câmara, nele esse ano. Da Câmara dos Deputados, o Lira, ele indicou o presidente do Banco Central. Desculpa, ele indicou o presidente da Caixa Econômica Federal. Aí o cara chegou lá
E a Caixa Econômica Federal foi procurada pelo Master para botar uma grana dentro do Master, porque o Master estava pagando muito mais. E aí, então veio lá para o setor técnico um pedido, vamos botar 500 milhões de reais em CDB do Master, um papel do Master que paga muito mais. E 2 ou 3 técnicos, auditores da Caixa Econômica Federal, emitiram um documento falando que não é recomendável, porque o banco não está de pé, o banco está quebrado, o banco não tem solvência, vai perder dinheiro, não sei o quê. Esses caras foram demitidos. Esses caras foram demitidos porque recomendaram... Cara, o Dias Toffoli, ele tá de olho, ele tá em cima. Então, assim, os caras, é um abafa gigantesco que tá acontecendo. Esses caras perderam os cargos porque eles fizeram lá um documento técnico para a direção da Caixa Econômica Federal, recomendando que, em hipótese alguma, se colocasse dinheiro no Banco Master. Esses caras, Tramonta, será que eles iam ganhar dinheiro se era bom para eles financeiramente ou em algum nível que a Caixa não fizesse? Era pessoalmente bom para eles que a Caixa não fizesse esse negócio? Muito provavelmente não. Tanto que eles foram demitidos, né? Sim. Porra. Então, cara, porra, foram demitidos por quê? Qual será o argumento? Não, eles não são bons o suficientes. Olha aqui a conclusão que eles chegaram sobre o Banco Master. Porra, cara, pelo amor de Deus, todo mundo sabia. Era só... Tava todo mundo tentando ganhar dinheiro o mais cedo possível nessa pirâmide. Só pode ser, pô. Esse é uma das coisas que, assim, eu sinto que a gente tinha que não deixar passar batido. Não pode deixar passar batido. E eu gostaria muito que a gente voltasse a confiar na forma como funciona o nosso judiciário, né? Se algum dia a gente confiou, né? Então, eu acho que o caminho pra isso aí podia começar. Quem sabe podia começar. Ô Toffoli, explica aí, mano. Por que você tá nessa? Por que você tá nessa aí? Por que tudo isso tá aqui pra começar? Não, por causa do deputado lá do Rio. Calma, pô, todo mundo tem foro no Brasil? Todo mundo tem foro no Brasil, cara. É só ser do interesse dos caras. É só ser do interesse deles que tu tem foro. É inacreditável que chegou no colo do Toffoli, porque um deputado falou que tinha feito um negócio, um imóvel ou um terreno com o Banco Master. Uhum. Aí o ministro Toffoli falou, então vem para cá, porque deputado federal, o foro, tem foro privilegiado, e quem pode tratar disso é o Supremo. Mas esse é um caso de polícia, não é um caso de política. Porra! Aí não dá para entender, né? Cara, assim, realmente eu fico impressionado, porque, assim, se a gente tava, a sociedade, de uma forma geral, ela já tava olhando pro Supremo Tribunal Federal, especificamente, talvez, pro Alexandre de Moraes, com um olhar que não era legal que fosse assim, para dizer o mínimo, né? Porra, a gente tem que lidar com isso agora, cara. Isso é um escândalo, Como é que... Eu não consigo admitir que... Esse é o batom na cueca que faltava, sabe? Esse é o batom na cueca, meu irmão. Cara, a tua esposa tinha um contrato de 3,5 milhões. Se você não me explicar por quê, não tem... Eu não consigo chegar a essa razão sozinho. Porque eu nunca vi um contrato de 3,5 milhões pra lidar com o que ela tava dando. Por mês. Por mês. Por 3 anos. Por 3 anos. E o Lewandowski? Que mesmo num período em que ainda ele foi ministro, em que ele era ministro, o escritório, que é tocado pelos filhos dele, tinha um contrato com o Master de 250 mil reais por mês. E aí ele disse, tudo bem, eu deixei o escritório. É verdade, ele deixou o escritório. Independentemente de ter havido essa coincidência. Mas, cara, eu tenho meus filhos que estão lutando aqui no STF, como é que eu vou julgar esse tipo de coisa? Eu fico tentando entender. Enquanto meus filhos ganham dinheiro com esse negócio, eu vou julgar? Né? Ou eu fui ministro do Supremo, agora fui ministro da Justiça, até recentemente, e aí meus filhos estão lá na luta. Tal. Tá bom, os filhos... de novo, eu volto a falar que é uma questão muito delicada, mas que envolve, além de uma questão legal, tem uma questão ética e moral. Sim, né? sim. E aí é que o bicho pega. Porque existe ou existiria lá um código de ética para os caras que é apenas recomendação, sabe? Não é, eles não têm nada, eles não têm que fazer nada, sabe? Do jeito que tá, esses caras, a sensação
Eles não precisam. Eles são o Supremo Tribunal Federal, meu irmão. Eles fazem o que eles quiserem, porra. Eu falo se eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Eu julgo quem eu quiser. Essa sensação é a pior sensação possível para uma sociedade ter de uma porra do Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito. Na minha opinião, tá? Isso tudo é muito revoltante, eu acho. Eu quero mandar um salve pra galera lá do que tá na manifestação, só porque eu realmente acho que a gente não pode deixar isso acabar, meu irmão. Então, se o pessoal quiser ir amanhã lá fazer, eu vou mandar um salve também. Se o PT também, se o, porra, sei lá, meu irmão, se o Bolsonaro for lá, eu falar, cara, não pode deixar essa porra cair no esquecimento. Porque isso é um escândalo muito bizarro, porra, que a gente tem juízes do Supremo Tribunal Federal envolvido, cara. Então, pra mim, isso é o mais grave que dá pra ficar, tá bom?